tudo aqui agora. Agora sim. Então, a gente já pode estar começando, né? E o pessoal vai entrando aos poucos, Claro, vamos né? começar. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, né? A gente colocou no card que você trabalha com acupuntura, é um nome diferente, por isso que eu não falo, viu, gente? Acupuntura. Acupunturiatra, ou acupunturista, tá valendo também. Tá, melhor acupunturista. Acupunturista é mais fácil. É melhor. Vamos deixar acupunturista. Isso. Você trabalha com medicina integrativa, que eu queria depois que você Também. explicasse um pouco para as pessoas, né, do que se trata, né? Uhum. Trabalha com a clínica da dor, Também. né? E aí tá faltando umas coisas que provavelmente eu não falei, não deu. Não, e chega. Mas vamos lá. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Anderson Maia, sou médico especialista em acupuntura e especialista em medicina da dor, né? E faço a parte, eu atuo com medicina integrativa já desde 2020, 2021. Medicina integrativa não é uma especialidade médica, né? É uma ferramenta médica, uma maneira de se trabalhar, um olhar médico diferente e que muda tudo. Na verdade, não muda tudo, mas o foco de trabalho passa a ser muito mais o paciente em sua visão integral, considerando todas as nuances, todas as influências do ambiente, do estilo de vida, que aquilo traz sobre a vida, sobre a saúde do paciente em questão. Então, a medicina integrativa é uma maneira de fazer medicina que todos deveríamos estarmos fazendo, mas que, em virtude da evolução da medicina de maneira geral, nós precisamos ter um olhar mais especializado e menor, um enfoque mais específico em alguma coisa, para a gente conseguir estudar isso melhor. Então, isso fez com que a medicina se especializasse muito e o olhar amplo, o olhar integral sobre o paciente como um todo, e isso foi, infelizmente, deixando de lado. Em todas as escolas médicas, em todos os livros de medicina, ainda é batido isso, que o olhar precisa ser integral, a abordagem tem que ser integrativa, mas a gente sabe que a realidade hoje não é bem assim. Então, esse movimento da medicina integrativa visa justamente acordar o profissional para ele olhar para o paciente como um todo. E é pura e simplesmente isso. Não é especialidade, não entra em outra especialidade. Qualquer especialidade médica pode trabalhar de maneira integrativa, desde que ele integre esses princípios de um olhar atento, uma escuta empática e atenciosa, e dedicar o seu cuidado de saúde não apenas ao foco da doença em si, mas cuidando de toda a complexidade biopsicossocial que engloba o ser humano. Então, nesse caso, ele se aproxima muito do clínico geral de antigamente? Sim, o clínico geral de antigamente, aí temos o médico generalista e tem um clínico geral que seria o especialista em clínica médica. O médico Sim. generalista é aquele que tem um olhar amplo nas principais doenças as mais prevalentes que acometem a população, mas sempre de uma maneira superficial, não insuficiente, mas sem se debruçar profundamente sobre aquela patologia. Tem um olhar muito preventivo, né? E cuida muito da questão de medicina de saúde, medicina de saúde da família, de família e comunidade, assim como cuida também dos problemas mais prevalentes que nós temos hoje em dia: hipertensão, diabetes, osteoporose, cessação do tabagismo. Então, o médico generalista ele tem que ter sim um olhar integrativo, mas o especialista que se aprofunda no seu sistema, no seu órgão, ele também pode ter esse papel de cuidar do paciente como um todo, sem necessariamente cuidar de todas as doenças, das doenças mais prevalentes. Então, o foco, apesar da maneira de trabalhar ter que ser a mesma, né, com um olhar integrativo, como a gente vem falando, mas o foco de cada área é diferente. O generalista, ele cuida dessas doenças mais prevalentes e da medicina de família, de maneira geral, de saúde pública também. E o especialista, ele se foca naquele sistema, naquela doença, mas é o que a gente prega, sem perder a capacidade de enxergar o paciente com toda essa complexidade que nós falamos. Ok. Então, já vamos então falar sobre a questão da menopausa. Vamos aproveitar aí que é dia da menopausa, né? Dia mundial da menopausa. Vamos falar Gente, dela. já da menopausa, a gente não sabia e foi uma feliz coincidência. E coincidentemente também o Dia do Médico é celebrado hoje aqui no Brasil, dia 18 de outubro. É. Parabéns, viu? Eu sabia. Obrigado. Muito obrigado.
Então, gente, eu vou falar um pouco sobre o Dr. Anderson. Eu conheci o Dr. Anderson indicada por uma colega do Pilates e foi uma surpresa agradável, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre a medicina integrativa e eu era uma crítica dos médicos que só olhavam só por um viés, né? Só por uma questão. E eu tinha sofrido muitas coisas nesse período, porque os médicos, eu ia para o médico e ele simplesmente olhava só a parte dele, né? Só aquela partezinha e muitas vezes nem me alertava que a parte que ele não sabia, né? Que muitas vezes os Sim, médicos não falam, né? De, olha, não é minha área essa. A gente pode falar, né? A gente pode falar sobre. Qualquer profissional pode dizer que não entende determinada área, mas infelizmente, sim, né? Eu passei por essas situações exatamente porque os médicos não tinham coragem. E aí minha colega me indicou, doutor Anderson, inicialmente eu fui para a questão do canabidiol, não foi? isso, foi mesmo. Porque a doutora Anderson também trabalha com canabidiol. Aí, se você quiser falar um pouco aí como foi sua experiência com o canabidiol, como é que você adentrou nessa área. Sim, eu conheci a cannabis, na verdade, na faculdade. Eu me formei em Minas Gerais lá em 2013, há 12 anos atrás, né? E durante a faculdade a gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos que, dentre eles, envolviam essa questão da avaliação do canabidiol. Ao final da faculdade, a gente viu que o cenário, a realidade da saúde pública e da saúde de maneira geral, nesse contexto de cannabis, era ainda muito atrasado, uma política estabelecida. A primeira portaria foi publicada lá em meados de 2015. Em 2019, a gente teve uma ampliação de acesso, e aí a Anvisa publicou uma portaria que realmente nos autorizava a importar o produto. E aí foi que as pesquisas começaram a se desenvolver mais, isso aqui no Brasil, apesar da cannabis já ser estudada há muito tempo fora daqui, né? Então eu comecei a trabalhar mesmo com cannabis em 2021, justamente nessa época, quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar com medicina integrativa. E aí eu trabalhei em uma associação daqui de Salvador, que cuida de pacientes com comorbidades passíveis de serem tratadas por cannabis. O enfoque maior dessa associação eram as crianças com microcefalia, daquele surto que a gente teve de Zika vírus aqui de 2014, 2015, que tiveram várias crianças aí com microcefalia e suas consequências de atraso no desenvolvimento psicomotor, graus de autismo e de deficiência cognitiva severas, além de diversas outras comorbidades, epilepsias, crises convulsivas de Lennox-Gastaut, etc. E aí a gente desenvolvia esse trabalho com canabidiol lá. A gente tinha uma importadora que facilitava também o empresário, ajudava essas crianças, a maioria delas carentes, a adquirirem o produto, e a gente desenvolveu esse trabalho ao longo de um ano. A partir daí, eu já fui entrando em outras áreas, né, voltando mais para meu consultório em si, e aí eu trouxe essa prática para dentro do consultório e venho fazendo até hoje. A cannabis, ela é bastante polêmica ainda, né? Apesar de já ser amplamente estudada, eu considero que a gente já tem um amplo conhecimento de cannabis hoje. Infelizmente, basta o profissional ir atrás, né? E a gente não tem ainda matérias de cannabis nas faculdades, não temos grandes simpósios e congressos, mas ela já é falada. Em maio agora nós tivemos o Congresso Brasileiro de Dor, lá em São Paulo, do qual eu pude participar, e muito de cannabis foi falado lá. Nós tínhamos inúmeras indústrias, laboratórios de cannabis lá. Então, assim, está sendo um negócio mais bem difundido hoje em dia. Então, hoje em dia, muitos profissionais já têm acesso, já têm o conhecimento, a população também, através das redes sociais, já pode pesquisar. E eu posso dizer que a prática de prescrição de cannabis já está consolidada no Brasil. A gente ainda está se desenvolvendo, obviamente, é um estudo em desenvolvimento para a vida toda, né? Cada vez, cada ano que passa, a gente descobre uma coisa nova, uma interação nova, uma mudança ali em alguns protocolos, e isso vai nos dando mais segurança de prescrever e trabalhar com a cannabis. Muitas pessoas, pela amplitude de ação da cannabis, acham que cannabis é panaceia, serve para tudo, então não serve para nada, mas ela tem ação para muita coisa mesmo, porque ela age em um nível superior. Ela age em um sistema que a gente chama de sistema endocannabinoide, que todos os mamíferos têm, nos humanos um dos mais desenvolvidos, e esse sistema endocannabinoide ele é um sistema maestro do corpo. Ele coordena diversas funções, desde a temperatura corporal, gasto energético, gasto calórico, até sintomas de dor, algumas emoções, sintomas de ansiedade, sintomas depressivos. Então, uma gama de coisas que envolve alguns neurotransmissores são passíveis de serem influenciados por canabinoides.
E aí é que se abriu o leque de oportunidades de trabalhar com cannabis. Então, não é que cannabis é uma panaceia e serve para tudo, mas ela serve para muita coisa, justamente por conta dessa amplitude aí de ação do sistema nervoso central e periférico. É verdade que nosso corpo já produz? O Sim, cérebro? nosso corpo produz canabinoides. Nesse sistema endocannabinoide, o nosso corpo ele produz alguns canabinoides, os principais identificados são a anandamida, que ela tem uma ação semelhante ao THC, semelhante, mas não idêntica, e o 2-araquidonoilglicerol, ou 2-AG, que tem uma ação semelhante ao CBD. Essas duas moléculas, elas agem nos receptores canabinoides que a gente tem no corpo. Nós temos dois receptores classicamente identificados, um terceiro aí sendo descrito, além de interagir com diversos outros receptores e diversos outros sistemas do corpo, justamente nesses mecanismos que eu falei, buscando a homeostasia, seja na temperatura corporal, seja no gasto energético, seja na questão cognitiva, seja no gerenciamento do peso, e seja no gerenciamento de algumas emoções e no controle da dor também, entre diversas outras coisas que o sistema endocannabinoide age. Então, sim, o nosso corpo produz uma própria cannabis, né? Diferente dos fitocannabinoides, mas semelhante em algumas ações ali quando eles se ligam aos receptores.